primeiro momento, eu estava deitado, coberto, usando uma coberta, e de repente eu senti o corpo vibrando, o corpo aumentando, e eu comecei a perceber que eu estava saindo do corpo. E nesse momento eu comecei a me deslocar. Sabe quando você se desloca do corpo? Você parece que você está criando um segundo corpo. Essa foi a primeira experiência. Depois eu comecei a ver o local onde eu estava, não é? O bairro onde eu moro, que é o bairro do Palmiúdo, em Salvador, na Bahia. E aí, de repente, comecei a ver as características do bairro onde eu moro, mas de forma diferente. Não era o Palmiúdo, tinha outro aspecto. E nisso eu comecei a volitar. Eu volitava, e no momento que eu estava volitando, eu fazia uma força mental para volitar e usando uma vestimenta. A sensação que eu tinha era de que eu estava envolvido na coberta, que eu estava dormindo. Parece que essa coberta que eu estava dormindo é que fazia parte da minha vestimenta. E eu comecei a ver casas, becos, vielas, e eu flutuava, e na medida que eu flutuava, eu fazia um esforço mental para poder flutuar bem mais alto. E aí houve um momento que logo no início eu estava vendo casas, outras estruturas, outras arquiteturas diferentes, mas parecia ser inicialmente o bairro onde eu resido, o Palmiúdo. De repente, quando eu olhei, eu via nuvens, e me parece que era a lua. Eu via a lua numa forma bem diferente. A lua nossa tinha outro aspecto. E aí eu volitei dizendo, eu vou tentar ir para o espaço. Por mais que eu fizesse esforço mental para volitar e avançar mais, eu tinha algumas limitações, como se eu fosse puxado para a terra, para a região que eu estava indo. Então, de repente, eu comecei a volitar entre casas a mais ou menos eu devia estar, acho que uns 20 metros, 30 metros de altura, volitando sobre as casas, em uma região diferente, a densidade diferente. Aí, de repente, eu me dei por conta de estar numa encosta, uma maré pura, não havia luminosidade, o sol não penetrava, eu não via os raios da lua mais. Era uma espécie de um mar, de uma lagoa gigantesca, parecendo um mar, muito escuro. E de repente eu comecei a volitar sobre a orla desse mar. Era um mar escuro, era uma sensação de um lugar muito escuro. E eu ia volitando e via as pedras da orla, umas pedras escuras. E nisso parece que eu sabia para onde eu estava explorando a região. Eu estava consciente que eu estava fora do corpo físico e resolvi entrar em uma rua volitando. Quando eu entrei, eu via casas e cheguei numa rua, uma praça. E a praça era de areia, era uma praça assim, com areia. E tinha um rapaz negro, magro. Eu volitando, me aproximei dele. Ele não
se assustou quando me viu. Algumas pessoas me viam, outros não. Alguns animais, como gatos, eu vi vários gatos. Os gatos conseguiam me ver e teve um dos gatos que pulou em cima de mim e eu tentei me livrar do gato. Era um gato escuro, eram uns gatos que a gente vê aqui na Terra, semelhantes aos gatos da Terra, agora com aspecto mais escuro, mais felino. E esse senhor magro, eu me aproximei dele e perguntei que lugar era aquele, em que cidade eu estava. Ele olhou para mim e se assustou. Ele não verbalizava, ele dialogava mentalmente. Eu dialogava com essas pessoas nessa localidade mentalmente. Ele ficou apavorado quando me viu, eu volitando. Eu tinha outro aspecto diferente. Eu estava envolto em um manto, era um manto escuro que eu estava envolto. Esse manto escuro era muito semelhante à região em que eu estava volitando. A sensação que eu tinha que era essa, que era como se eu tivesse envolvido no cobertor. Aí ele se assustou e eu tentando perguntar a ele que lugar era aquele, aonde eu estava, que cidade era aquela. Aí ele estava em uma banquinha, já viu essas bancas de jogo do bicho que as pessoas colocam na rua? Eu vi uma banquinha e via casas. Ele tinha um aspecto assim muito tristonho, me parece que é uma característica desses moradores dessa região. Não sei dizer se ali era as regiões do umbral, ainda muito próximo da Terra, ou se era alguma colônia espiritual com grandes características da Terra, agora com outro tipo de aspecto. E aí ele tentou jogar um pó, ele tentava jogar, como se estivesse tentando fazer um despacho, jogando pólvora, isso mesmo. Era uma pólvora escura que ele jogou dentro do meu manto, como se tivesse querendo se livrar de mim, com medo da minha pessoa. E aí eu saí volitando, eu me afastei dele e fui para outro lugar. Aí, em volitação, eu vi algumas pessoas na entrada de um armazém, uma espécie de uma padaria, e tinha um rapaz vendendo guloseimas, vendendo pão, vendendo algumas coisas de mercadinho. E aí eu perguntei a ele que lugar era aquele, em que cidade era aquela. Eu não conseguia, ele não respondia. Aí de repente eu saí de novo volitando. Foi quando eu vi uma placa de um carro. Eu tentei fixar o meu olhar, o meu pensamento na placa de um carro. Era uma placa de um carro amarela, aquelas placas de carro amarela que circulou muito aqui na Terra. Teve uma época que as placas dos carros eram amarelas. Aí eu tentava ver, porque eu estava curioso, querendo saber que cidade era aquela. A sensação que eu tinha é que eu continuava na região daqui da Bahia, agora numa cidade bem densa, bem diferente. E aí de repente eu comecei a subir ladeiras, sempre volitando a 20 metros de altura aproximadamente. Foi aí que eu vi um despenhadeiro, não é? Era uma pedreira muito gigantesca. E eu vi cachoeiras transbordando. E quando essa cachoeira transbordava, formavam como se fosse algas. Só que as algas eram brancas e eram seres
de forma de algas. Agora eles eram brancos e quando eles caíam em cima da pedra, virava água. E aí eu percebi que tinha um gato que me acompanhou, um gato. Eu me livrei desse segundo gato e de repente eu volitava por cima dessa cachoeira, aonde essas algas de cor branca, quando caía na pedra, fixava na pedra e virava água. De repente eu me vi de volta ao bairro onde eu moro, que é o Palmiúdo, em Salvador, só que eu via o meu bairro não como ele é hoje, mas com outra estrutura. Eu vi uma lagoa gigantesca sobre o bairro do Palmiúdo, outro formato. Era como se eu estivesse vendo Palmiúdo no início da década de 60, aproximadamente. Eu estava vendo o Palmiúdo como se fosse há 60 anos atrás, 60 anos no máximo, e via poucas casas, e aí eu volitando, e aí eu tinha a sensação que eu disse, é aqui que eu moro, eu estou volitando, e nessa minha volitação eu via placas antigas, eram placas antigas de identificação de ruas, postes antigos da década de 60, e de repente eu vi uma banca, eu sempre volitando nessa altura. A minha velocidade era uma velocidade constante através do impulsionamento do meu pensamento, e às vezes chegava a 20 metros de altura, às vezes eu diminuía a altura, e quando eu rastejava muito próximo da terra, que eu estava já pisando naquele solo daquela região, eu vi uma máquina. Era uma máquina, uma sugadora, essas máquinas que sugam restos de esgoto, aqueles caminhões que ficam usando para tirar restos de esgoto. Eu vi uma máquina, um tubo gigantesco fazendo esse tipo de limpeza, e eu corri para ele não me sugar. Aí nisso, depois eu vi essa banca. Era uma banca, essas bancas que a gente coloca na praça e que vende livros usados. Aí eu vi uma banca com livros usados. E os livros que eu via eram livros que eu nunca tinha visto aqui na Terra. Eu ainda pensei em parar diante de uma banca e folhear um livro desse, mas só que eu disse, eu não tenho tempo, eu tenho horário para voltar para o corpo. Então eu continuei. Quando eu me dei por conta, eu cheguei na minha casa, no meu quarto, e naquele momento que eu estava no meu quarto, eu comecei a ouvir o barulho de uma máquina de costura. Uma máquina de costura fazendo barulho, e eu ficava querendo entender. Eu disse, agora eu estou ouvindo o barulho do plano espiritual. Eu estou conseguindo captar barulhos do plano espiritual dessa região. Quando eu comecei a prestar mais atenção, aquela espécie de barulho da máquina, que parecia uma máquina de costura funcionando, quando eu dei por conta, era o meu próprio corpo. Eu voltando para o corpo, e ao voltar para o corpo, eu percebia que aquela máquina era o bombeamento do meu corpo, da minha respiração. A minha respiração parecia uma máquina de costura. Foi aí que eu despertei com toda essa clareza, com as cores. Eu via muitas cores, prestei atenção em todos os objetos que nós temos aqui na Terra, tem nessa região. Então, eu torno a repetir, eu não sei se ali era uma região do umbral muito próxima à Terra, ou se era uma cidade espiritual muito semelhante à densidade física da Terra. Mas a sensação que eu tive é que ali realmente era a região do umbral, que é muito colada, próxima
ao planeta Terra, às nossas cidades físicas da Terra. É isso. Gratidão, paz a todos.